Né? Para mim, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, uma coisa boa, assim, que fosse boa mesmo, assim, para valer. O que me influenciou é porque a minha família foi sempre de raiz cristã, né? Os meus avós, de ambas as partes, tanto de pai e de mãe. E na minha casa, tudo que diz respeito à igreja, a gente participava muito. Não tinha, assim, digamos, nada demais. Era os novenários, as missas que aconteciam, as rezas, que era o devocionário todo do povo, né? Praticamente a gente tinha, todos os meses, as famílias se reuniam para rezar nas casas por causa das promessas. Tinha tudo isso. E eram momentos, assim, muito enriquecedores, né? Da nossa fé, o que a gente tinha lá. E os padres apareciam quando era a festa de padroeiro, que era a festa de São José, uma comunidade chamada Pastinho, e o padre ia sempre lá. E meu pai e minha mãe sempre nos educou assim, assim a saber a usufruir do ambiente. Tipo, se você vai numa missa, você vai para a missa. Então nós temos aquela atenção. Tudo que terminou, aí vamos para outras coisas. Mas até então nas rezas também é assim. E acho que eu fui um dos mais fiéis a essa, a essa, digamos assim, a essa orientação, né? Mas tudo espontaneamente, sem muita pressão. E eu criei um gosto muito pela igreja, assim, pela oração. O meu avô era muito da oração, né? Meu avô era benzedor, então tem essas raízes muito fortes ligadas à mística popular, de fé, entendeu? A minha família é muito assim. E isso me influenciou. Minha mãe era rezadeira, quando tinha as novenas, que ela, assim, ela uma das chamadas. Então, ou era ela ou minha prima que assumia as rezas do povo, tá? E toda a parte, assim, digamos, de caridade, digamos assim, sempre minha mãe era acionada para alguma coisa, né? Assim, alguém furou o pé de tal lugar. A minha mãe tinha sempre também uma coisinha lá para ajudar, entendeu? Uhum. Quando, assim, morria as pessoas, quem costurava a roupa do defunto era minha mãe, tá? Então, mas tudo isso era muito comentado lá em casa com muito respeito, né? Se falava de Deus em todas essas coisas. Então eu criei essa influência, né, vindo da minha família. Até o próprio nome, né, meu José e Aparecido. A José é por causa do padroeiro da minha comunidade. E depois o Aparecido por causa de Nossa Senhora, porque a minha mãe tinha muita devoção à Nossa Senhora, inclusive Aparecida. Então o ambiente nosso era muito povoado, assim, né, de uma mística religiosa muito forte. Assim, tudo naturalmente, né, sem, assim, muito exagero. E foi isso a minha influência. Quando teve um fato assim, a gente cresceu assim, sem entender muita coisa, fazendo aquilo que era possível da fé. Teve uma professora que, assim, vizinha de um povoado vizinho, ela veio trabalhar como professora. E ela começou também a fazer a catequese de base, que a gente não tinha catequese de base, né? Os passos de catequese para receber batismo, receber primeira comunhão, essas coisas. E ela começou a nos influenciar. Quando teve aí ia fazer um grupo de jovem. E aí no dia que eu fui fazer o grupo de jovem, só tinha meninas. Aí convidaram. E qual o rapaz que a gente tinha que convidar? É interessante porque no meio daqueles rapazes todos foi feita essa pergunta. Eu não estava no dia. Aí falaram assim, não, chama Cido de Nozinha, porque lá em casa era conhecido como Cido de Nozinha, que é a minha mãe. Aí, e eu fui com muito gosto, eu me senti honrado. Porque dentro do nosso povoado, os homens não eram afeitos às coisas da igreja, tipo assim, né? O ambiente da igreja, claro, eles iam tal, né? Mas existia muito aquele hábito assim, quem estava à frente, dentro da igreja, as mulheres. Os homens ficavam ou de fora ou dos cantos, né? E toda a vida, desde criança, quando minha mãe estava rezando, eu estava ali sentada no pé da minha mãe, tá? Tanto que às vezes, assim, quando tinha as novenas, e eu tentava cantar sem saber, mas eu era um dos puxadores de canto. Eu embolava tudo lá, cantava, mas. Então, toda a vida eu tive essa mística. As pessoas riam de mim. Eu lembro até hoje, e eu ficava, assim, perdido. Por que as pessoas estavam rindo? É porque, na realidade, eu cantava errado, eu não sabia cantar, mas eu tinha muita vontade.
Então eu sempre fui muito místico assim. Aí essa professora, voltando o caso, a professora, aí a gente começou a fazer o trabalho, celebrar o culto, os cultos, né, aos domingos, as pessoas vinham muito e começou aquele trabalho. E ela virou freira. Só que um dia ela falou assim pra mim: "Ô, você não quer ser padre, não? Você sabe quando uma coisa assim de pega assim, parece que faz um furacão dentro de você, vai Uhum. puf pra cima?" Aí eu falei assim: "Ah, acho que é isso que eu quero." E eu saí correndo e fui avisar minha mãe. Eu fui falar pra mãe: "Fulana me chamou pra ser padre e eu vou ser padre." Porque entre os papos dos primos, assim, as conversas amistosas, todo mundo conversa, né? Pergunta assim, o que que vai ser quando crescer? E eu tinha vontade de decidir isso, né? Para mim, eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, uma coisa boa, assim, que fosse boa mesmo, assim, para valer. E eu acabei encontrando isso na vida de padre. E aí começou tudo por aí, né? Aí toda a minha vida foi voltada para estudar, para ir ser padre. E aí deu certo de ir para o seminário e fiz o processo do estudo e me tornei padre, né?